Vamos aproveitar esse momento para escutar vozes sábias. Inclusive, já vem aqui um alerta da nossa equipe, há mesas disponíveis também do lado de fora, para melhor acomodação de todos. Bem, então vamos aproveitar esse momento, como eu dizia, chamando aqui ao palco a composição do nosso próximo painel, da nossa próxima conversa. Para a moderação, convido a minha colega, também jornalista, Isabel Mega. Por favor, Isabel, bem-vinda. Pedimos, claro, aqui aplausos a Isabel Mega, que vai mediar essa conversa. Com os nossos convidados, chamo ao palco o ex-presidente da República, advogado Michel Temer. Por favor, presidente, seja muito bem-vindo. Apenas aqui um registro fotográfico. E na sequência, o presidente Michel Temer já se dirige ao palco para participar do nosso quarto painel do dia. Também convido ao palco César Asfor Rocha, jurista e ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça. Por favor, ministro. Seja muito bem-vindo. Aplausos também para homenagear os nossos convidados, que podem se dirigindo aos poucos aqui aos seus lugares. E também convido ao palco Bruno Dantas, ministro do Tribunal de Contas da União. Ministro, por favor, seja bem-vindo. Nossos convidados se posicionando. Presidente, por favor. Pedimos a gentileza de que os nossos convidados se posicionem nas cadeiras que ficam abaixo de suas respectivas fotos, para que nossa conversa tenha início. O almoço também já começa a ser servido. Uma ótima conversa, um ótimo painel a todos. Oi, gente, muito boa tarde já. Obrigada aí pela presença de todo mundo. Estava brincando aqui com o ministro Bruno Dantas que a gente está competindo neste painel com o almoço, mas a gente espera que o cardápio do lado de cá também seja de discussões importantes para a gente pensar o Brasil. Fica o convite para vocês estarem conosco aqui ao longo de todo esse painel. Eu sou Isabel Mega, vou conduzir essa conversa juntamente com nossos convidados. Nos deram o desafio da gente falar sobre oportunidades de um país em transformação. Eu até comentava o quanto é amplo esse tema, né? A gente pensar em oportunidades, pensar em economia, pensar em harmonia entre os poderes. E são alguns dos temas que eu quero tocar aqui com os nossos entrevistados. Queria começar essa conversa com o ex-presidente Michel Temer, tendo um pouco da visão do senhor sobre esse Brasil de hoje, presidente. Uma pergunta até mais generalista, para a gente sentir do senhor, qual é o diagnóstico do Brasil de hoje, sob a visão daquele que já ocupou o Palácio do Planalto, que tem uma visão macro de tudo, sobre condução da economia, sobre relação entre os poderes. O Brasil de hoje, presidente, é um Brasil que tem uma relação diferenciada, por exemplo, com os Estados Unidos, da que tinha na época em que o senhor estava no Palácio do Planalto. O Brasil de hoje tem desafios claros na economia, tem desafios claros em pensar o papel dos poderes. O que o senhor nos traria de reflexão sobre quais os maiores desafios e as oportunidades também desse Brasil de hoje? Obrigada. Muito bem, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar os meus colegas aqui de mesa e, naturalmente, a todos, né? E para falar sobre esse tema interessante, toda vez que se fala em harmonia dos poderes, e aqui, ainda no momento anterior, governador Caiado, eu ouvia o deputado federal prestigiando a Constituição Federal, de igual maneira o Orlando Silva, né? Todos eles prestigiando a Constituição Federal. Acho que, rigorosamente, nesse tema, o que é preciso cumprir aquilo que literalmente está estabelecido no texto constitucional. Por duas razões. A primeira delas é que, na verdade, esses órgãos do poder, legislativo, executivo e judiciário, é integrado por autoridades constituídas, e constituídas por quem efetivamente tem poder no nosso país, que é o povo, né? O primeiro ponto é esse. O segundo ponto, senador, é que
digamos assim, toda vez que há uma desarmonia entre os órgãos do poder, o que há imediatamente é uma inconstitucionalidade, mas imediatamente uma desobediência à vontade popular. Porque, na verdade, de vez em quando eu faço umas palestras aí, eu digo que o povo é o titular do poder, não é? É a única autoridade, primeira, preliminar, preambular, inicial, inaugural, de todo o sistema de poder. E você vê que não se pode falar rigorosamente em tripartição dos poderes, porque o poder é uma unidade. Você fala em separação de poderes. E por que é que eu digo isso? Porque que há imediatamente uma ofensa à vontade popular. Porque a vontade do povo está expressada no texto constitucional. Nós todos aqui sabemos, nosso ministro César, nosso ministro Bruno Dantas, nós todos sabemos que quando se quis reconstituir o Estado brasileiro, o povo, evidentemente, não pôde reunir-se em praça pública, 160, 170 milhões de pessoas na época, para dizer como desejava reconstituir o Estado brasileiro. Então disseram, olha aqui, eu vou nomear representantes meus, procuradores meus, que vão lá em meu nome, não é? Reconstituir o Estado brasileiro. Foi meu primeiro mandato até como deputado federal constituinte, ao lado do Ronaldo e outros tantos, não é? Mas, tanto isso é verdade, e veja que a literalidade do texto constitucional é muito importante quando nós abrimos o preâmbulo da Constituição, e preâmbulo é uma espécie de síntese do recado político que o povo dá aos seus procuradores, aqueles que foram deputados e senadores constituintes, governador Cláudio Castro. No momento em que nós nos reunimos, foi em nome do povo. Tanto isso é verdade, volto a dizer, que no texto do preâmbulo está nós, os representantes do povo brasileiro, em seu nome, editamos a seguinte Constituição, etc, etc. Muito bem, este é um ponto. O outro ponto é o que diz respeito a essa indispensável harmonia entre os poderes, porque o poder é uma unidade, e a Constituição diz, são independentes. O que é independência? Independência significa ter competência própria, administração própria e orçamento próprio. Isso é independência. O que é harmonia? É trabalhar em conjunto. Mas é interessante, eu digo a você uma coisa curiosa, e digo aos amigos e amigas todos, quando eu era presidente, não é? Você só tem harmonia quando você tem diálogo entre os poderes. Até diálogo é essencial na democracia, tanto no plano internacional como no plano internacional. O diálogo é fundamental, não é? Diálogo, no particular, de um presidente da República com o Congresso Nacional, governadora Raquel Lira, também com a sociedade. E interessante, houve um momento, é claro que o presidente da República trabalha todos os dias, no sábado e domingo, não é, ministro? Nós nos reunimos, o ministro foi muitas vezes à minha casa, quando eu era presidente, ministros do Supremo Tribunal Federal, ministros do Tribunal de Contas, e havia uma repórter que ficava na entrada do Palácio Residencial e dizia assim, como se fosse uma coisa subterrânea, criminosa, né? Bem baixinho, acabou de entrar no Palácio Residencial o ministro tal do Supremo Tribunal Federal, ou ministro do Tribunal de Contas. Você tem que dialogar, mas esta falta de concepção, digamos assim, de compreensão dessa trivialidade, que é obediência absoluta ao texto constitucional, é que leva a uma formação cultural, e no particular, até jornalística, equivocada. Não é? Você tem que dialogar entre si. Tanto que, por exemplo, você não pode nunca, estando no Executivo, mandar uma coisa para o Congresso Nacional sem antes dialogar. Porque quando você não dialoga, você tem embaraços. Eu tomo a liberdade de dizer que, muito recentemente, deu-se o caso do IOF. Você veja que gerou uma conflitância desnecessária, penso eu, fruto da ausência de um diálogo mais efetivo, não é? Nós fizemos, por exemplo, a reforma trabalhista. Nós levamos 4 meses, 5 meses, para mandar a reforma trabalhista para o Congresso Nacional, porque nós sabíamos que mexer em... Se eu estiver falando muito, você me interrompe, que os outros vão falar, né? A gente está acompanhando aqui, relembrando aquele tempo. Não, muito rapidamente. Então, é o seguinte, quando nós pensamos em mexer no direito de trabalho, mexer em direito de trabalho e mexer em vespeiro, não é? Eu chamei o ministro do Trabalho e disse, olha, você vai percorrer as centrais sindicais, as federações de comércio, de indústria, de serviços,
e conversar com eles. Vamos formatar algo de acordo com essas conversas. Quando houver dificuldade, você traz para conversar comigo. Nós levamos 5 meses para mandar um projeto. Primeiro convencemos a sociedade, depois convencemos o Congresso Nacional e, ao depois, nós mandamos para o Congresso Nacional. Eu digo isso pautado por esse triste episódio de certa desarmonia na história do IOF, né? Você veja que mandaram para o Congresso, um pouco de cima para baixo, o Congresso expediu um decreto legislativo, suspendendo no exercício das suas competências. Isso foi para o Supremo Tribunal Federal, e isto é que não deve acontecer no nosso país. Então, digo eu, em síntese, né? Realmente, se você quiser uma tranquilidade no país, e o país carece tanto de uma pacificação, né? Que não é vontade minha, não. Vocês sabem que o texto constitucional determina a pacificação, não é? No preâmbulo mesmo, está dito o seguinte: olha aqui, vocês vão constituir um Estado, um novo Estado, mas pautado pela ideia da solução pacífica de controvérsias, tanto no plano nacional como no plano internacional. E isso vai para o texto constitucional. Eu digo isso muito rapidamente, isso demanda uma grande exposição do próprio texto constitucional, para revelar quantas e quantas vezes há essa menção sobre a pacificação interna do país, no próprio texto da Constituição Federal, né? Presidente, eu queria puxar esse macro que o senhor nos trouxe para a gente ir afunilando, pensando, por exemplo, no papel do sistema de justiça como um fator que também impacta o ambiente de negócios. É aí que eu chamo o jurista e ex-ministro do STJ, César Asfor Rocha, para que a gente tenha uma reflexão com o senhor, ministro. Quais são as mudanças que o senhor considera prioritárias para que a gente tenha um sistema de justiça que impacte positivamente o nosso modelo de negócios no Brasil? Como é que a gente aumenta a segurança jurídica? Como é que a gente atrai mais investimentos? Primeiro, eu quero agradecer, Isabel, ao João, pelo convite honroso, que se torna mais honroso ainda, de participar de um debate sob a égide do presidente Michel Temer, do ministro Bruno Dantas, e com presenças tão ilustres. Eu preciso destacar de logo que a previsibilidade é o dado mais relevante para a realização de qualquer negócio. E no que diz respeito à realização macro dos negócios em qualquer país, 2 pontos merecem ser destacados. O primeiro deles é da previsibilidade nas leis. Leis claras, leis precisas, leis certas, leis atuais, que possam dar ao investidor a real certeza daquilo que ele vai encontrar para poder estabelecer nesse país os seus negócios. O segundo ponto é a previsibilidade do judiciário, a previsibilidade nas suas decisões, a previsibilidade que decorre do respeito aos precedentes. Evidentemente que os precedentes, eles podem sofrer modificações quando a própria sociedade vier exigir essas modificações, mas não pode ser modificações tão frequentes. Há que ter, pelo menos, espaços demorados para que aquelas decisões se consolidem e que possam servir de orientação para outras decisões que estarão por vir. Agora, evidentemente que também se exige do judiciário maior celeridade nas suas decisões. No país como o Brasil, em que temos cerca de 80 milhões de processos em andamento, cerca de 20 milhões de processos por ano, evidentemente que é difícil de se exigir uma velocidade muito grande das decisões definitivas de todos os casos. Mas também temos que prestigiar, por isso, temos que prestigiar soluções alternativas de conflitos, fora do judiciário, fora da jurisdição estatal, como, por exemplo, a mediação. E já há algum tempo, já temos no Brasil, a arbitragem. Evidentemente que na arbitragem temos, na minha visão, temos muita coisa a corrigir ainda, para que possa ser criada uma credibilidade maior naquelas decisões judiciais,
para que não sejam levadas com tanta frequência como estão sendo, de forma, às vezes, até abusiva, para revisão nas esferas jurisdicionais oficiais. De sorte que, em resumo, Isabel, leis claras e precisas e respeito aos precedentes judiciais. Isso que é a porta de entrada para atrair novos investimentos em qualquer país. Ministro Bruno Dantas, duas palavras-chave, né, que a gente ouve, previsibilidade e clareza. Como isso perpassa pelo orçamento? Como o orçamento hoje, ele pode nos impulsar ou ele pode nos retrair nas oportunidades que o Brasil pode ter? Obrigado, Isabel. Bom dia, já quase boa tarde. Eu quero começar cumprimentando aqui os meus companheiros de mesa. Um privilégio que a esfera me dá, João, Camila, estar ao lado de pessoas que eu admiro tanto. O presidente Michel Temer, que quando eu era ainda um estudante de Direito, embora não pertencesse à comissão de formatura, presidente, eu propus o seu nome para ser o paraninfo da nossa turma lá de Direito da Universidade Católica de Brasília, já que todos nós havíamos sido forjados estudando pelos seus elementos de direito constitucional, o maior best-seller de direito constitucional que o Brasil já viu. E o ministro César Asfor Rocha, que sempre foi para mim um modelo de juiz, com generosidade me concede espaço para dialogarmos, e isso mostra a característica de um grande homem, né? Ser capaz de ouvir um jovem bacharel com a mesma atenção com que conversa com grandes juristas. Então, foi um privilégio para mim participar tem sido para mim um privilégio participar desse painel. Saudar todas as senhoras e senhores, governadores, vemos tantos aqui na frente, Raquel Lira, Caiado, Cláudio Castro, enfim, amigos e amigas. Isabel, você toca num ponto que vai me permitir, eu ouvi aqui o presidente Michel Temer, recuperar um pouco do que tem sido a história do Brasil nos últimos 25 anos. Outro dia eu participava de um evento em Brasília, ao lado do ex-ministro da Fazenda, Pedro Malan, e nós falávamos sobre os 30 anos da Lei de Concessões, sobre conquistas, derrotas, aperfeiçoamentos, e Pedro Malan lembrava que quando o governo Fernando Henrique houve por bem enviar ao Congresso um projeto para se direcionar a força motriz do empresariado para conduzir grandes projetos de infraestrutura, como rodovias, ferrovias, aeroportos, portos, nós tínhamos uma economia absolutamente fechada, nenhuma cultura de parceria público-privada, e o Estado era o grande financiador e o grande propulsor da agenda de desenvolvimento econômico. Pelo menos supunha-se que isso era possível. As crises econômicas mostraram, e aqui é o ponto que eu quero extrair da tua pergunta, as crises econômicas mostraram que, infelizmente ou felizmente, as crises fiscais nos obrigavam a dar as mãos ao setor privado para que cada um fizesse com maestria aquilo que é da sua vocação. O setor privado é vocacionado para empreender e o Estado precisa ser vocacionado a cumprir as funções básicas que o cidadão exige: segurança, saúde, educação. Se nós não tivermos recursos orçamentários sequer para pagar uma educação de qualidade, como podemos imaginar que o Estado pode ser empresário? Vamos imaginar que o Estado pode ter uma empresa, bancos e mais bancos, empresas de geração de energia, empresas de transmissão de energia, empresas de saneamento básico, se nós não conseguimos colocar os investimentos necessários para universalizar esse serviço, telecomunicações. Então, nós tivemos nos últimos 30 anos um movimento de abertura da economia, e eu dizia que é um privilégio estar aqui porque eu quero fazer uma homenagem ao presidente Temer, que ao assumir, já em 2016, deu aquela que eu considero uma das maiores contribuições, foram muitas,
mas, presidente, das que eu lido todos os dias, a criação do programa de parcerias e investimentos que o senhor criou e confiou a um de seus ministros mais próximos, o ministro Moreira Franco, a condução daqueles trabalhos, e que foi uma iniciativa inovadora que se transformou em instituição. Quem eram os dois principais auxiliares de Moreira Franco no PPI? O primeiro, Adalberto, que era auditor do TCU, o coordenador de toda a área de infraestrutura. E o adjunto de Adalberto era Tarcísio Freitas, funcionário da CGU, que estava cedido para o Poder Executivo, havia feito um trabalho extraordinário no DENIT, quando foi escalado pela presidente Dilma, e foi assim que foi criado o PPI. Desde então, vejam que o PPI serviu para dar coordenação, e a palavra-chave aqui, Isabel, é governança. Como é que nós podemos pensar em projetos estruturantes para o Brasil se nós não tivermos, ao mesmo tempo, governança e peso político? Governança porque era um órgão que funcionava na Casa Civil da Presidência da República, numa porta ao lado do gabinete do presidente. Portanto, aquilo que a coordenação do PPI determinava, todos os ministros, em marcha unida, deveriam obedecer. Portanto, o presidente Temer criou uma governança política para os grandes projetos de infraestrutura do Brasil. E peso político, porque era conduzido por um ministro que tinha acesso direto ao seu gabinete. Não precisava marcar audiência para, uma vez por semana, tentar dialogar. Entrava no gabinete presidencial e de lá já obtinha as ordens, as orientações para tocar aquela agenda que era tão importante. Por isso, o PPI se tornou uma instituição. Depois, Tarcísio Freitas foi ministro da Infraestrutura e manteve um funcionamento absolutamente destacado para o PPI. E agora, por último, o ministro Rui Costa, que também tem lá no PPI um grande engenheiro, um homem que tem uma experiência muito grande, que é Marcos Cavalcante, também tem mostrado que essa inovação veio para ficar. Portanto, nós começamos a falar de concessões e parcerias público-privadas no Brasil por conta da crise orçamentária, porque o Estado não tinha dinheiro para construir mais estradas, para construir ferrovias, para construir aeroportos, e nós avançamos para uma outra visão. Hoje, eu recebo lá com o ministro do Tribunal de Contas da União visitas de inúmeros fundos que querem ter informações sobre os projetos que vão ser anunciados, vão ser leiloados. Para vocês terem ideia, em 2022, último ano do presidente Bolsonaro, nós tivemos 48 projetos que foram estruturados pelo PPI e leiloados, contratando 100 bilhões de reais de investimentos. Para o PAC, nós já estamos falando de 96 projetos de infraestrutura, com mais de 200 bilhões de reais. Isso sem falar, e eu vou deixar para falar nas minhas próximas intervenções, das otimizações de contrato que o ministro César Rocha citou muito bem, a mediação e a arbitragem. Nós lá no TCU criamos uma Câmara de Mediação, mas eu vou deixar para falar isso depois, porque quero muito ouvir os nossos companheiros aqui de painel. É bom que já fica a deixa aqui, né? Presidente Michel Temer, muitas pontas aqui para o senhor amarrar para a gente, e eu queria acrescentar mais algumas colocações para a gente ouvir o senhor. Para que a gente tenha sucesso dessas parcerias público-privadas, a gente precisa que seja criado um ambiente de confiabilidade no Brasil, para que a gente passe uma mensagem para o mundo de que aqui é seguro se investir. Hoje, a gente consegue passar essa mensagem na avaliação do senhor, e aí uma provocação sobre o que o senhor trouxe na época que era presidente, do teto de gastos, o que a gente tem hoje do arcabouço fiscal, considerando que a gente se aposta muito em um incremento de receita, mas a gente ainda não consegue fazer o dever de casa e cortar na própria carne. Muito bem, em primeiro lugar eu quero fazer um gesto de elogio aqui aos nossos dois companheiros, ao César Asfor, pela capacidade extraordinária de diálogo, como foi salientado pelo nosso Bruno Dantas. Mas ao Bruno Dantas, para dizer que ele é jovem ainda, né?
se todos os administradores jovens tivessem a mesma conduta do nosso ministro e presidente do Tribunal de Contas, acho que o Brasil, com toda a franqueza, seria outra, porque o Tribunal de Contas tem uma função relevantíssima no nosso sistema normativo, né? Primeiro ponto. Segundo ponto, aproveitando a sua fala, é interessante notar, viu, Bruno, viu, César, como, ao longo do tempo, na administração pública, deu-se uma evolução extraordinária. Vocês sabem que há 60, 70, 80 anos atrás, toda a administração pública era centralizada no Poder Executivo, 80 anos atrás. Posteriormente, verificou-se que era preciso agilizar a prestação do serviço público. Daí é que surgiram as autarquias, uma descentralização extraordinária do serviço público. Ao depois, verificou-se que era caminhar mais ainda. Daí é que surgiram as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Depois, verificou-se que era preciso dar mais um passo. Então, vieram as autorizações e concessões, não é? Que tiveram um sucesso extraordinário. E depois veio a PPI, não é? Que veio, é um último passo, que é o das privatizações, na concepção de que o Estado não pode fazer tudo por conta própria, tem que conceder e transferir. Interessante que o Bruno Dantas relembrou a figura do presidente Fernando Henrique, que realmente fez reformas fundamentais para o país. Por exemplo, o conceito de empresa de capital nacional, por exemplo, na Constituição só era empresa de capital nacional aquela constituída por capitais nacionais e dirigida por nacionais. A reforma de 94, 95, se é empresa de capital nacional, mesmo que constituída por capitais estrangeiros, desde que sob as leis do Brasil. Veja a história do monopólio das comunicações. Eu vou dizer uma obviedade aqui, mas convém relembrar, às vezes, certas trivialidades, né? Há 30, 40 anos atrás, quando você queria uma linha telefônica, você se inscrevia, esperava 2 anos e, quando saía, ainda comemorava em casa. Saiu a linha telefônica. Hoje, e com isto eu quero significar que critique-se ou não se critique nos vários momentos do Brasil, o Brasil evoluiu. Hoje você precisa fugir da oferta de telefones celulares. Veja que evolução extraordinária que nós fomos tendo ao longo do tempo. Então, o que ocorreu no tocante à administração pública foi precisamente isso. E, mais do que nunca, verifica-se que a conexão com a iniciativa privada deu certo. A PPI, que o nosso Bruno Dantas referiu-se ao Moreira e ao Tarcísio, foi um sucesso extraordinário. E continua. Então, acho que nós temos que continuar nesse caminho, não é? E num caminho de muita harmonia, não é? Muita tranquilidade no país, né? Nós não temos que ter, que de vez em quando a gente faz umas conversas e eu vejo um certo pessimismo com o país. Nós não devemos ser pessimistas. O Brasil, e aqui vou recordar coisas recordáveis, né? O Brasil já passou por muitas crises econômicas, sociais, políticas e superou todas elas. Crises até, digamos assim, tão ou mais graves do que esta que nós vivemos hoje, não é? Porque, me permito dizer, viu, o grande sucesso, ou melhor, o razoável sucesso do nosso governo foi porque nós tínhamos um plano. Nós tínhamos a chamada Ponte para o Futuro, que até o Bruno Dantas colaborou, não é? Essa Ponte para o Futuro dizia ao eleitorado o que nós faríamos durante o governo. E acho que isso é fundamental para o país. É claro que todo e qualquer projeto que venha à luz agora não vai negar isso que o Bruno Dantas disse. Ninguém vai negar a ideia da parceria de investimentos, que é fundamental para o país. Isto deve prosseguir. E eu acho que isto dá muita tranquilidade. E muitas vezes, se me permite, eu vejo muito comentar a história da segurança jurídica, como se a segurança jurídica fosse algo desapegado do sistema normativo. E não é. Você só tem segurança jurídica quando se cumpre rigorosamente o sistema normativo, não é? Para dar exemplos singelos, eu monto uma empresa, sei quais são meus direitos e deveres. Eu sou empregado, sei quais são meus direitos e deveres, não é? Eu constituo uma família, sei quais são meus direitos e deveres. Ou seja, a segurança jurídica decorre do cumprimento rigoroso do sistema constitucional, que começa com a Constituição e com toda a legislação infraconstitucional, com ela, a Constituição, compatível. Eu acho que nós seguirmos esse caminho, nós teremos
um incentivo para o investimento no Brasil. Não só investimento nacional, mas particularmente o investimento estrangeiro. Que aqui também, se me permite mais uma palavra, nós devemos eliminar certos preconceitos que nós temos no Brasil. O primeiro preconceito, por exemplo, é a história de jogar empregado contra empregador, empregador contra empregado, quando são, na verdade, as duas grandes forças produtivas do país. Você tem que harmonizá-las. Não foi sem razão que na reforma trabalhista nós estabelecemos a possibilidade do acordado prevalecer sobre o legislado. Se não houver acordo, prevalece o legislado. Mas isso é uma forma de unir, de reunificar as duas forças produtivas do país. Eu vou dar mais um exemplo em que a ideologia atrapalha muito, a história do meio ambiente. Vocês vejam que o meio ambiente é fundamental para todos os brasileiros. Entretanto, ideologizou-se o tema. Aquilo que se costuma rotular como esquerda, e eu tenho, confesso, absoluto desprezo pelos rótulos, né? Mas aquilo que se costuma rotular como esquerda é pela manutenção do meio ambiente. E agricultura, agronegócio, a chamada direita, vamos dizer assim, é pela destruição do meio ambiente. Mentira, é falso. Isso é ideologizado eleitoralmente, porque ao longo do tempo, eu me recordo no meu tempo, o Ronaldo Caiado participou muito disso, era ministro da Agricultura, o Blairo Maggi, e Meio Ambiente, o Zé Sarney Filho. Mensalmente nós fazíamos uma reunião, e eu dizia, tem alguma faísca entre esses dois setores? Se houvesse, nós apagávamos lá, no meu gabinete. Portanto, o meio ambiente, ele é, digamos assim, obrigação de todos os brasileiros. E mais ainda, você sabe que quando você vai para o exterior, Bruno, viu, César? Quando você vai para o exterior, Estados Unidos, Europa, meio ambiente para eles é floresta amazônica. E o Brasil tem muito mais do que isso. Agora que vem a COP aí, nós precisamos ressaltar uma coisa que nós todos nos esquecemos. Nós criamos a maior reserva marinha que o mundo conhece. Equivale mais ou menos à soma dos estados da Alemanha e da Espanha juntos, lá nas Ilhas de Trindade e São Paulo. Não é verdade? Qual é a vantagem da reserva marinha? É que a alga marinha produz oxigênio e não consome. A floresta amazônica produz, é importante, mas consome. A Chapada dos Veadeiros, ainda há poucos dias eu fui a Alto Paraíso, recebi lá uma medalhinha, porque eu ampliei a Chapada dos Veadeiros de 40 mil hectares para 240 mil hectares. Se vai no exterior, alguém fala disso? Ninguém. Até me permito dizer, alguém no Brasil fala disso? Ninguém. Quer dizer, nós nos desprezamos no tocante àquilo que prosperamos em matéria de meio ambiente. Eu teria outros tantos exemplos para dar na negócio de indígena, etc. São todos preconceitos que prejudicam a mentalidade brasileira, prejudicam a governabilidade. E por isso que eu, muitas e muitas vezes, tomo a liberdade, agora que eu estou fora de tudo, não passa à vontade, né? Eu tomo a liberdade de evidenciar esses temas que são, a meu ver, fundamentais para o país. Mas vamos ouvir os demais colegas, né? O senhor falou em faíscas, né? Essa palavra é muito boa para a gente puxar um outro tema aqui, que a gente já desenhou um pouco nessa discussão, que é sobre o papel do judiciário também na mediação de conflitos entre o setor público e o setor privado. Puxando esse tema novamente aqui à tona para a gente ouvir o ministro César, quais são os caminhos, na sua avaliação, ministro, para que a gente possa aproximar mais a justiça das demandas sociais, das demandas econômicas, sem comprometer a independência? Sem comprometer? A independência do Poder Judiciário e o Judiciário nesse papel de mediador. Olha, na verdade, é o seguinte, se o Judiciário ele atende às demandas, por exemplo, do poder público, vem a crítica de que ele é um judiciário estatal, vamos dizer assim, fazendário, né? Na verdade, o judiciário brasileiro tem um viés muito fazendário. No que diz respeito às questões tributárias, ele é fundamentalmente fazendário. Os juízes, muitas vezes, ficam inibidos de decidir questões, sobretudo aquelas de valores mais relevantes, contra o poder público, pelo receio de que possa ser criticado, que esteja beneficiando os contribuintes. Agora, é preciso ver que o judiciário, ele é sempre, ele reage, ele não age de motu próprio. Ele dá resposta às provocações que ele recebe.
E nesse viés, muita gente diz que o judiciário o brasileiro está assumindo um certo ativismo. Mas é preciso ver que, se ele age de um modo que possa parecer que de maneira ativista, ele está dando resposta a uma provocação que muitas vezes vem de outros poderes, que se tornaram omissos, ou que são derrotados por certos segmentos de um poder que é derrotado nas suas discussões internas e vai procurar respaldo no Poder Judiciário. Então, o que se vê é que o Judiciário ele não pode ficar sem dar resposta. E a resposta que o Judiciário dá, pelos seus juízes, evidentemente que não é uma resposta neutra, porque não há juiz neutro. Há juiz imparcial, mas juiz neutro não há. Porque todo juiz julga de acordo com as suas idiosincrasias, com as suas ideologias, com as suas vivências, com as suas emoções, com as suas experiências, e nunca de uma forma absolutamente neutra. Então, o que se espera do Judiciário nessa perspectiva de favorecer os investimentos no Brasil é que o Judiciário tenha imparcialidade, ele mantenha um equilíbrio entre o poder privado entre a atividade privada e o poder público, mas sem perder a noção do seu relevante papel de que deve, sobretudo, respeitar aquelas regras que estão estabelecidas nas normas legais. Ministro Bruno Dantas, esse é o tema que eu sei que o senhor gosta bastante, da mediação de conflitos. Como a gente trabalhar essa mediação para que ela seja mais efetiva e mais ágil e mais assertiva também? O ministro César foi muito feliz em colocar como podem conviver num mesmo sistema a jurisdição estatal, que é feita pelos juízes, mas também outros métodos para se compor conflitos, como a arbitragem, como a mediação. E a nossa experiência mostra que o conflito que esteve na base do nosso sistema jurídico nos últimos 50 anos, foi mais ou menos o tempo de vigência do Código de Processo Civil de 1973, ele demonstrou sinais de exaustão, porque os conflitos foram ficando mais complexos e o Poder Judiciário já não ostenta condições de responder a esses conflitos de maneira satisfatória, com a velocidade que a sociedade exige. Pelo contrário, muitas vezes o papel do Judiciário é exatamente esperar que as coisas decantem para julgar quando a sociedade já tenha um consenso mínimo sobre o assunto. Judiciário disruptivo não é um bom judiciário. Quem tem que ser disruptivo é a sociedade, quem tem que ser disruptivo é a tecnologia, quem tem que ser disruptivo são os negócios. O judiciário, ele precisa ser um espelho da sociedade, naquilo que a sociedade, como disse o presidente Temer, naquilo que a sociedade aspira de pacificação. O judiciário não pode induzir o conflito, ele precisa induzir a pacificação. E aí, lá no Tribunal de Contas da União, eu brinco sempre dizendo que é a janelinha por onde eu olho o mundo, nós víamos, e foi por isso que eu fiz questão de citar o PPI, criado pelo presidente Temer, e agora vou citar uma segunda grande inovação do presidente Temer, que ele deixou pronta para o Brasil, e 6 meses depois que ele deixou o Palácio do Planalto, já com o presidente Jair Bolsonaro, foi aprovado pelo Congresso Nacional com quase unanimidade, que é a Lei das Agências, presidente. O senhor passou o seu período de presidência da República batendo na tecla de que era preciso reforçar as agências reguladoras, dotá-las de orçamento, desvinculá-las dos ministérios setoriais, porque elas são órgãos técnicos de um grande potencial de intervenção na vida econômica do país, e exatamente por isso ela não pode estar politizada, ela não pode estar sujeita aos humores da política.
Então, o presidente Michel Temer desenvolveu um projeto de lei, que hoje é a Lei das Agências Reguladoras, que garante mandato fixo para todas as agências, mas não só, autonomia real para as agências reguladoras, porque não se tem autonomia sem ter orçamento próprio. Então, essa foi uma das grandes bandeiras do presidente Temer, e nós, felizmente, vemos isso com uma institucionalização de órgãos que são importantíssimos e que, por terem vivido uma fase do Brasil muito fragilizados, isso deu espaço para o que eu chamo de apagão das canetas, que é quando os órgãos de controle têm um poder tão forte, tão desmedido, que aquele que tem a competência legal de fazer a gestão pública no Brasil, ele fica intimidado. E um gestor público intimidado, presidente, o senhor, que é um homem que tem mais de 50 anos de vida pública, sabe, um gestor intimidado, ele fica paralisado, ele não decide nada. Ou, como nós já cansamos de ouvir, o gestor público fala, leve à justiça e consiga uma liminar, que aí eu cumpro. Ou, faça uma consulta ao Tribunal de Contas da União, se o TCU disser que pode, eu cumpro. Mas eu não vou decidir, ainda que ele saiba que a decisão precisa ser tomada. Por quê? Porque ele não detinha garantia suficiente de que, tomando aquela decisão que é tecnicamente acertada, ele não será, amanhã ou depois, perseguido por um promotor de justiça ou por um auditor do Tribunal de Contas. Por isso, ao perceber todo esse quadro, nós lá no TCU, nós começamos a discutir, ainda no governo do presidente Temer, formas de desarmar essa bomba que estava sendo criada. E de que maneira nós pensamos nisso? Primeiro, capacitar os nossos auditores em técnicas de soluções consensuais de conflitos. Por isso, quando eu assumi a presidência do TCU, em 2023, uma das primeiras coisas que eu fiz foi aprovar uma instrução normativa criando a Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos, que aí eu te dizia, ao lado do PPI, que tem um papel extraordinário, já virou uma instituição, nós tivemos, a partir de 2023, um fenômeno chamado, presidente, de otimização dos contratos. Por quê? Como eu lembrava que Malan citou no evento dos 30 anos lá da Lei de Concessões, nós estávamos aprendendo a fazer contratos de concessões de parcerias público-privadas. Exatamente por isso, muitos contratos tinham fragilidades que os tornavam absolutamente insustentáveis ao longo do tempo. Veja, quando a gente fala de contrato de infraestrutura, nós estamos falando de contratos que devem viger por 20, 30, no caso do setor portuário, 70 anos. Então, como escrever um contrato que permaneça atual ao longo de 70 anos? Isso é impossível. Então, o que se faz? Se colocam cláusulas de compartilhamento de risco, obtém-se uma modelagem jurídica e econômica que faça sentido naqueles primeiros anos e criam-se mecanismos de ajuste do contrato conforme a conjuntura econômica vai se modificando. Nós temos choques tecnológicos, nós temos choques geopolíticos, nós temos choques das mais diversas ordens. E é preciso que o contrato preveja fórmulas de amortecer essas crises, internalizá-las e otimizar a performance daquele contrato. Isso nós conseguimos fazer no Tribunal de Contas da União. Nós já aprovamos homologamos 16 grandes acordos de otimização de contratos administrativos, presidente, passando por aeroportos, rodovias, ferrovia, até mesmo uma disputa que havia entre o BNDES e o seu fundo de pensão, que deveria aportar 4 bilhões de reais e que, se fosse obrigado a fazer aquilo imediatamente, iria à bancarrota. Então, o tribunal criou um ambiente institucional para discutir com franqueza e com os olhos voltados para o interesse público e encontrar uma solução consensual, porque nem sempre a solução ótima é possível. A solução que os economistas chamam de solução ótima
obrigatoriamente precisa ser a possível, porque senão ela não é solução. E aí eu acredito que é nisso que os tribunais do Poder Judiciário e os órgãos de controle têm uma obrigação de impulsionar essas técnicas, esses métodos de solução consensual. Infelizmente, alguns ainda têm muito preconceito contra o consenso. E algumas vezes eu fui perguntado, por que você aposta no consenso? E eu respondo, porque durante 50 anos nós apostamos no conflito e deu errado. Por que nós vamos continuar aplicando o mesmo remédio que fracassou? A gente já está chegando no final aqui do nosso painel. Eu queria puxar um pouco dessas discussões todas, pensando na modernização das nossas instituições. Levando, por exemplo, o debate para a gente olhar um pouco para o Supremo Tribunal Federal, o presidente Michel Temer. O senhor avalia que há espaço para uma modernização do nosso sistema judiciário, que passe, por exemplo, pelo Supremo Tribunal Federal? Quando a gente acompanha esse tipo de discussão em Brasília, a gente vê isso como uma reação, por exemplo, de camadas da oposição, diante de descontentamentos com andamentos de processos no Supremo Tribunal Federal. Esse talvez seja o mote correto para se fazer esse tipo de discussão na avaliação do senhor? Cabe modernizar o nosso sistema judiciário e passar essa costura pelo Supremo? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que nas próximas ocasiões eu espero que convidem para ser debatedor ao meu lado o Bruno Dantas, porque ele recorda tantas coisas do meu governo que eu fico felicíssimo, né? Agradeço muito essa delicadeza, né? Mas indo à sua questão, eu quero dizer o seguinte: às vezes há muita crítica, viu, ao Supremo Tribunal Federal, e eu tenho dito com muita frequência duas realidades. Uma primeira é que nós, na Constituinte, isso que eu vou dizer não é novidade, já outros disseram, né? Na Constituinte que nós fizemos, nós colocamos tudo no texto constitucional, né? Você veja, não cuidamos apenas da separação de poderes, da forma de Estado, dos direitos individuais, nós tratamos de tudo: meio ambiente, saúde, educação, o direito dos trabalhadores, que outrora ficava para a lei ordinária, hoje nós pagamos 13º, porque o artigo 7º da Constituição Federal determina pagamento dos direitos dos trabalhadores. Ora bem, o Supremo Tribunal Federal tem como função guardar a Constituição. E guardar a Constituição significa enfrentar todos os temas de natureza constitucional que a ele cheguem. E todos os temas, digo eu, são de natureza constitucional. Por isso, a todo momento, até briga de vizinho, não é? Chega ao Supremo Tribunal Federal. Uma vez, viu, César, numa palestra, disse, mas não tem um jeito de diminuir as competências do Supremo? Disse, não tem. Não é? Quem sabe uma Constituinte, eu digo, Constituinte é perigosa, porque a Constituinte diz o que o Estado será. E quando diz o que será, gera insegurança. A Constituição diz que o Estado é. E quando você diz o que é, gera segurança. Mas há um meio. Você pode, por exemplo, isso aconteceu em algumas ocasiões, você pode fazer ontem até alguém me falava em lipoaspiração, né? Uma espécie de emendas constitucionais que retirem matérias que estão na Constituição, que vão para a lei complementar ou lei ordinária. Com isso, você reduz o montante de competências do Supremo Tribunal Federal. E já houve casos. Vocês sabem que na Constituinte nós colocamos lá a história dos juros, né? Havia uma regra que dizia que os juros não podem ultrapassar 12% ao ano. E era incorreta, né? Tempos depois, 3, 4 anos depois, uma emenda constitucional retirou essa matéria do texto. Mas se não houvesse retirado, qualquer matéria que envolvesse juros iria para o Supremo Tribunal Federal. Primeiro ponto. Segundo ponto, no passado, nós tínhamos, vou falar rapidamente por causa do tempo, né? No passado, nós tínhamos a ação declaratória de inconstitucionalidade. Hoje, ao lado dela, pela Constituição de 88, nós temos a ação declaratória de constitucionalidade, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é uma espécie de inconstitucionalidade, e até o chamado controle da inconstitucionalidade por omissão, que cabe às mesmas figuras que podem propor as ações de constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Mas cabe também a mim. Eu, se olho um dispositivo constitucional que não está regulamentado, a tardança do legislativo em regulamentá-lo, e eu percebo que, se regulamentado,
eu terei os direitos tais e quais, eu tenho chamado mandado de junção. Eu, pessoalmente, posso ir ao Supremo. Com isso, eu quero dizer, estou fazendo aqui, não uma defesa política do Supremo, mas uma defesa jurídica do Supremo Tribunal Federal. Acrescendo-se o fato, e nós todos sabemos disso, que quem mais provoca, o César disse, a jurisdição é inerte, ela só age quando provocada. Quem mais provoca o Supremo Tribunal Federal, João Camargo, é a classe política. Eu, nas vezes várias que fui presidente da Câmara, eu verificava, quando alguém perdia um partido, perdia uma causa, vai ao Supremo. Então, o Supremo, provocado, como disse o César, tem que decidir. Então, é uma pequena, digamos, defesa que eu faço do Supremo. Agora, evidentemente, nós precisamos ter consciência disso que o César dizia. O judiciário vem de jurisdição, de iuris dicere, quer dizer, dizer o direito aplicável a uma controvérsia. E nisso ele não pode ser parte interessada no litígio. Nem psicologicamente deve influenciar-se de molde a levar para os autos uma sensação pessoal. Ele deve levar para os autos a prova dos autos e a aplicação do direito segundo aquelas provas. Primeiro ponto. Segundo ponto, nós temos aqui muito essa coisa vocês vejam, o promotor de justiça. O que é o promotor de justiça? É alguém que promove a justiça. Ele não é parte interessada no litígio. Se a justiça deve caminhar para um lado, ele deve promovê-la e não virar parte interessada no processo, né? E assim vários outros casos. Então, digo eu, em resposta objetiva à sua questão, nós não temos muito que aprimorar a ordem normativa. Nós temos que aprimorar a execução da ordem normativa existente. Por uma razão singela, vocês sabem que esta Constituição, já vai indo para 37 anos, é das mais longevas que nós tivemos ao longo do tempo. E essa longevidade decorre, nós temos amalgamado os princípios liberais com os princípios sociais. Muito rapidamente, iniciativa privada, propriedade, direitos individuais, são direitos chamados liberais. Os direitos sociais, tem um capítulo, direitos sociais, no texto constitucional, direito à segurança, direito à educação, direito enfim, são direitos também sociais. Então, esse amálgama dos direitos sociais com os direitos sociais, a meu ver, deu uma Constituição perfeita que deve ser mantida. Bom, o tempo terminou, mas eu não vou fazer desfeita aqui. Eu queria ouvir as considerações finais também do ministro, ministro também Bruno Dantas aqui ao meu lado, para a gente conseguir amarrar as pontas aqui rapidamente e seguir com este evento. Ministro César, de tudo que a gente ouviu aqui, qual é a mensagem que o senhor quer que fique? Primeiro, de crença no judiciário. Sem crença no judiciário, tudo estará perdido, não? Sem dúvida nenhuma, de todas as instituições, a última que se pode descrer. E eu sei que o judiciário está hoje objeto de muitas críticas, de muitas considerações, porque o judiciário está em movimento, está em transformação, em muita transformação. O juiz não pode ter hoje, penso eu, a mesma postura que tinha em alguns anos atrás, quando não tinha as redes sociais, quando não tinha essa movimentação de informações tão rápidas como vivenciamos hoje. Então, será que o juiz tem que ficar preso apenas de falar nos autos? Eu serei mais condescendente, acho que o juiz pode falar fora dos autos, não sobre o que o juiz não pode é dizer o que vai fazer nos autos antes de proferir o seu julgamento. Mas deixar de ser tão mudo como era antes, eu acho que ele pode ser. Segunda coisa também que a impor, os novos tempos que estão a impor uma transformação para o judiciário, é que o juiz ele tem que ter mais contato com o seu jurisdicionado do que tinha antes. Antigamente, o juiz tinha ministro do Supremo Tribunal Federal, perguntaram a ele por que ele só ia à missa, porque ele disse que só rendia homenagem a Deus. Ele não ia sequer a uma reunião entre os seus próprios colegas. Hoje, o juiz ele precisa ter algum contato
se arejar e para ter informações mais concretas, não só aquelas informações formais que são recebidas dos autos. De maneira que o judiciário se transforma nisso. E acho que segue no bom caminho, porque um mundo em transformação, em que as informações estão tão céleres e tão fluidas como são hoje, evidentemente que o judiciário também tem que se transformar. Ministro Bruno Dantas, sua mensagem final. Bom, eu quero sintetizar o que pretendi falar aqui nesse painel em duas palavras. Primeiro, é preciso que nós aprimoremos a governança pública no Brasil. Isso vale para todos os poderes, executivo, legislativo. Você me perguntou como melhorar o orçamento. Isso é governança do Poder Legislativo. O Poder Legislativo é aquele que tem a atribuição primaz de conduzir o processo orçamentário. O presidente da República remete uma proposta de orçamento, mas é o Congresso que deve discutir e aprovar essa proposta orçamentária. Governança no Poder Judiciário. É preciso, vejam que esse painel aqui, Isabel, à exceção de mim, naturalmente, reflete muito bem isso que eu estou falando. Quando o ministro César Rocha foi presidente do Superior Tribunal de Justiça, ele foi o responsável por digitalizar todos os processos do Superior Tribunal de Justiça. Isso significou um ganho de tempo. A tramitação daqueles processos, que levavam, às vezes, décadas, só na redução do tempo morto, remete para o Ministério Público, remete de um lado para o outro, expede um ofício, junta um documento, junta uma procuração. Só com isso, permitiu-se ampliar a eficiência do Poder Judiciário. Isso é governança. Mas a segunda coisa que eu acredito que nós precisamos ainda insistir muito é em segurança, previsibilidade. Isso foi falado muito aqui nesse painel. Porque para ter boa governança e ter previsibilidade, é preciso ter duas coisas. É preciso ter instituições fortes. Eu acredito que nós estamos num processo evolutivo para fortalecer as nossas instituições, mas é preciso também que as pessoas que integram essas instituições tenham compromisso público e responsabilidade com as instituições. E eu acredito em eventos como esse que a Esfera realiza, trazer gente do setor privado para dialogar com autoridades do setor público, é um momento extraordinário de aprendizado recíproco. Muitas vezes, as pessoas aqui em São Paulo não sabem 10% do que nós vivemos, de pressão, de escolha de Sofia para tentar decidir para onde nós vamos seguir. E esses momentos são momentos de aprendizado e de compreensão e respeito mútuo. Portanto, está de parabéns à Esfera. Muito obrigada, obrigada a todos. Termina aqui mais um painel da Esfera. Obrigada.